Prazer, sou o desenvolvedor técnico da Dani. Hoje a gente está aqui com a nossa unidade móvel, tá? Onde ela roda a nível Brasil. A gente possui hoje, no momento, 2 unidades, onde uma está localizada no nosso CD em Itajaí e a outra localizada em Guarulhos, né? É a primeira vez que ela está fazendo estrutura aqui no Nordeste, né? A gente está fazendo esse experimento para ver como é que o mercado aceita as configurações dela. E o intuito dela é justamente promover a linha Vixa da Dani. Para quem não conhece, né, a Dani é a marca de luvas, mercado pioneiro aí há 35 anos no mercado no Brasil. Tá? A gente é referência pelo 10º ano consecutivo no Top of Mind pelo colaborador final, que são vocês, tá? Mais lembrado. E também de proteção de óculos. Tá? E a gente tem a nossa linha Vixa, que é a parte de altura e espaço confinado. Tá? E aí a unidade móvel é justamente trazer esse conhecimento, né? Ela foi desenvolvida e pensada justamente para trazer esse conhecimento ao colaborador final. Então, qual que é o intuito da unidade móvel? É a gente fazer uma apresentação técnica, uma orientação técnica de como vestir um cinturão de paraquedista corretamente, a gente entender qual que é a diferença do talabarte sem absorvedor de energia e com absorvedor de energia, a gente entender novas tecnologias que estão no mercado para o talabarte de travasseiro, que tem muita gente que ainda não conhece, né? E entender também o que é fator de queda e zona livre de queda, tá? São fatores que são extremamente importantes para quem está na linha de frente em trabalho em altura. Porque a gente sabe que qualquer deslize ou então uma análise de risco mal feita pode comprometer a minha saúde. Bacana por um simples detalhe que eu acabo achando visualmente que eu estou protegido, mas eu não estou na prática, que é o que a gente vai fazer ali. Tá? Então o que a gente tem na parte traseira da unidade móvel, pessoal? A gente tem uma trave, né, onde vai simular um estouro de talabarte como é feito no laboratório hoje. Tá? Então a gente vai depois ali fazer a parte prática e fazer a parte do espaço confinado com ascensão e descensão pelo guincho e o triunfo. Bacana? Bom, eu vou pedir a colaboração de um voluntário para a gente estar vestindo isso corretamente e fazer a subida e descida ali em altura. Pode ser? Por favor. Tira seus adornos, relógio, anel, brinde, colar, celular. Pode estar deixando aqui ou então com alguém. Por favor. Vai na carteira também? Vamos apertar aí. Tá filmando, né? Beleza? Você é o? Prazer, tudo bem? Vinícius. Bom, você já trabalha em altura ou não? Qual que é a sua função hoje? Técnico de segurança do trabalho? Já teve alguma relação com a altura? Já? Maravilha. Sabe vestir um cinturão? Sim? Mais ou menos? Tranquilo. Então beleza. É Iago, né? Iago. Maravilha. Iago, vamos supor que eu sou o técnico de segurança do trabalho na empresa e aí o cinturão está ali de lado e eu pedi para você ir lá na área lá pegar. Qual é o ponto que você pega o seu cinto para você começar a desembaraçar ele? Bacana. É sempre pela dorsal, tá? A gente tem que se atentar a pegar ele sempre pela dorsal, tá, pessoal? Por quê? Fica mais fácil de eu estar desembolando ele, né? Que às vezes o cinto tá dessa forma aqui, e aí eu vou pegando por aqui, e aí eu acabo complicando ainda mais, né? Fica parecendo igual nó que a gente dá ali na corda. Bacana? E aí depois, o movimento que eu vou realizar ali de colocação nele é como se fosse uma mochila ou uma jaqueta. Bacana? Por favor. Braço. E aí, o que é que eu vou me atentar? Justamente ajustar as fitas para o meu tamanho. Bacana? Aqui eu não preciso da calibramento que está na altura legal do Iago, tá? Thiago. Porque eu não nome do meu irmão. Perdão. A sotaque, cara. Eu sou paulista. Demora um pouquinho para processar. Bacana? E aí, pessoal?
O que é importante? Eu sempre dou o acabamento final no meu cinturão. Justamente para quê? As fitas ela vai continuar ali ajustadas ao meu tamanho, então pode ficar até 15 dias as fitas ajustadas ali, tá? E é importante eu dar esse acabamento final que tem essa fitinha aqui, para não deixar a fita sobrando. Justamente porque se eu ter uma retenção de queda, uma queda em altura, eu não tenho o perigo de criar um ponto de agarramento e eu poder cair lateralizado. Bacana? Eu tenho que cair na vertical justamente para que foi projetado dessa forma para receber menos impacto ali em altura. Fechou? Ah, por que o seu cinturão tem essas fitas? É tanta fita assim? Porque ele é de tamanho único. Então ele vai servir tanto para uma pessoa de baixa estatura, mais estatura, mais gordinho, mais magro, uma pessoa com mais massa magra. Bacana? E aí? No caso que esse daqui é um cinturão de 4 pontos, né? Vou fazer o ajuste também aqui da lombar. E aí, pessoal, todo mundo sabe identificar um cinturão de 1 até 5 pontos de conexão? Não? Sabe, Thiago? Não? Vamos lá. O cinturão de paraquedista ele pode ter até 5 pontos. Vai variar, depende da sua atividade que você está ali realizando em altura. Então, o primeiro ponto de conexão que é obrigatório é a dorsal, tá? O indicativo aqui, ó, ponto de conexão de altura, tá? Vai ser sempre na dorsal. É importantíssimo a gente deixar essa região ajustada entre as escápulas do trabalhador, justamente para ser projetado como o cinturão foi feito no teste, tá? Porque o que acontece? Às vezes o trabalhador em altura acaba relaxando, não ajustando essa parte aqui da fita, e essa parte aqui desce. Se acontecer de ficar aqui e o Thiago ter uma retenção de queda, ele pode ficar paraplégico, justamente por conta da pancada que vai ser bem na membrana ali da coluna cervical. Bacana? Outra coisa, um ponto de conexão, pode ficar assim, 2 pontos de conexão, que é esse daqui que eu estou utilizando, tá? Aqui atrás e aqui na frente. Então, qual que é a diferença aqui? Eu vou ter aí o indicativo A2, então a partir do momento que eu for realizar um acesso por escada de marinheiro, um resgate, ou então trabalho em espaço confinado, eu vou conectar aqui o mosquetão nessas duas partes aqui. Bacana? Juntos aqui. E aí, qual que é o diferencial da Vixa? Vocês conseguem ver que a parte da frontal dele é na mesma construção do cinto. O que isso difere do mercado? A gente vê bastante o pessoal utilizando aquelas fitinhas mais finas, ou então de engate rápido como se fosse mochila. Tem estudos, e a gente vê também casos na internet, justamente que essas fitas não têm a mesma resistência do cinto. Então o colaborador acha que está seguro, e na hora de fazer a conexão ali, confiar no seu EPI, ele pode estar comprometendo a própria vida ou então a saúde dele. Bacana? Show de bola. E aí, eu vou ter, só um minutinho. Eu vou ter meu terceiro ou quarto ponto de conexão, que o pessoal chama de 4 pontos, que é o meu trabalho posicionado, tá? Pra que isso daqui? Eu vou alçar um poste, ou então uma árvore, ou então uma escada, e aí... Simula que você está realizando trabalho com as duas mãos pra cima. Esse daqui é para criar o terceiro ponto de conexão ali em altura, justamente para ficar com as mãos livres, tá? E aí, né, o equipamento aqui, coloquei aqui para frente, puxei e vai liberar a corda. Só puxar a corda e vai ali, agarrar ali. Bacana? Ah, esse cinturão que o Thiago está utilizando, ele é melhor do que o que eu estou utilizando de 2 pontos? Que acaba, o pessoal acaba confundindo muito isso daqui com o conforto lombar? Não, tá? O que vai determinar? Depende da sua atividade. Você vai fazer um trabalho posicionado? Não. Então não tem necessidade de eu vender um cinturão desse daqui para um trabalhador que não vai usar. Justamente porque
Depois de umas 2 horas que o Thiago começar a fazer o trabalho em altura, vai começar a suar, o Thiago vai começar a fadigar, né? E causa um incômodo para o trabalhador. A gente sabe que utilizar EPI, né, de forma anatômica não é confortável, mas a gente tem que utilizar porque é segurança. Então, quanto menos peso, né, e complicação que ali incomoda a gente, é melhor, tá? Para o trabalhador trabalhar mais à vontade. Bacana? E aí, ó, vocês conseguem ver que tem essas alças aqui de reforço, né, justamente para colocar ali meus equipamentos, e uma fita extra aqui, ó, na parte de baixo, tá? Justamente porque quando o meu colaborador ele ter a retenção de queda, ele vai simular como se fosse uma cadeira aqui, tá? Justamente para ter mais conforto. E aí, pode fazer o ajuste aqui. Passa as fitas por dentro. E aí, pessoal, o que eu tenho que me atentar? A gente que é do sexo masculino, quando a gente vai fazer o ajuste do cinturão, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui dos membros inferiores. Justamente porque ou o cara deixa muito arrochado, apertado, né? Ou então o camarada deixa muito solto. Se deixar muito solto, você pode comprometer de acabar pegando num ponto ali da sua perna que pode estar quebrando ali, justamente aqui, tá? No joelho. Se você deixar muito apertado, o colaborador teve a pancada lá em retenção de queda, ele vai ganhar um exame de vasectomia gratuito, tá? Como a gente costuma brincar, mas é sério, tá? Justamente o que? O colaborador de sexo masculino vai ter mais seu genital funcionando, tá? Isso é sério, tá, pessoal? Então, o que a gente passa de orientação para deixar de folga aqui? Né? Que o pessoal acaba falando que é 2 dedinhos, mas sabe se é 2 dedinhos muito espaçados, é só colocando ali, né? A gente tem a opção de colocar os 2 dedinhos e passar assim. Ou, no caso da Dani, né, a gente como fabricante da nossa plataforma da Vixa, a gente sempre orienta, colocou a mão aqui dentro, girou, vai pressionar os 4 dedos, tá tranquilo ali para você realizar o trabalho em altura. Justamente para quê? Você vai ter mais conforto, né, mais mobilidade ali e fica um ajuste bacana que não vai estar apertando tanto. A gente já viu uns colaboradores que mesmo assim queriam arrochar, e aí quando a gente fez já trabalhou em altura, mas nunca sentiu o cinto puxando, né? E aí quando a gente fez a ascensão dele, tava todo desesperado por conta que tava começando a incomodar. Ninguém imagina só numa pancada como queria ser. Isso aqui tá correto? Coloca a mão, virou, show de bola, tá correto. Aí, meu camarada, show de bola. Bacana? Se vocês precisarem, a gente possui cinturões com 2 pontos ou 4 pontos de elétrico, tá? Ele vai ter um revestimento especial nas partes metálicas, tá? A gente vai possuir também cinturões de 4 pontos anti-chama. Para que é isso? É justamente um colaborador que precisa fazer uma atividade de soldagem em altura, e quando cair o respingo de solda no poliéster, ele não se desagradar, tá? Ele não queimar ali e se romper. Degradar. Isso, obrigado. Tá difícil isso aí. E se precisarem, dá licença aqui. A gente possui um cinturão que tem um valor sim agregado, né? Mas ele é o mais completo que a gente possui. Ele tem um revestimento todo feito em pararamida, então ele é tanto para um soldador como um trabalho, né, de elétrico, e ele tem certificação para arco elétrico de até 20 kV. Bacana? E aí, o que a gente tem aqui? Né? Aconteceu muito o quê? Colaborador do pessoal do comercial, ou então, né, que não tem esse conhecimento, vendia um cinturão ali de elétrico, só que aí vendia o talabarte convencional de metal. O que vai adiantar o colaborador fazer o trabalho em altura ali? Né? Nada. Então a gente desenvolveu um talabarte de elétrico, tá? Isso daqui não é borracha, isso daqui é um termoplástico de engenharia, tá? Ele vai ter a mesma resistência aí conforme as NBRs, 23KN, tudo bonitinho, né? Se precisar de uma ficha técnica, e aí vai ter a proteção ali necessária para o colaborador. Bacana? E se vocês precisarem, a gente também possui o cinturão de 5 pontos que está ali, que é para o pessoal que faz um acesso por corda, tá? Bacana. Não precisa. Qual que é a diferença da Vixa, pessoal? Agora vamos falar os diferenciais. Os cinturões, além de ter essa resistência aqui, a partir de 2 pontos de conexão, a gente tem um plus de conexão, que é justamente as alças de ancoragem aqui, tá? O que é isso daqui?
quando o trabalhador for fazer um trabalho em espaço confinado, ele não ficar girando ali. Então você tem um suporte que você conecta lá no tripé, justamente para não ficar girando. Bacana? Podendo bater ali no momento do espaço confinado. Qual que é a outra diferença dele também? Vira para mim, Thiago, por favor. Eu te mostro. Além dele ter o tamanho único também, vocês conseguem ver que ele tem esse indicador de queda aqui. Então, ele tem... É atrás, tá vendo aí? Ele tem um indicador de queda aqui. O que significa isso? Ele tem costuras mais finas aqui. Na hora da uma retenção de queda de 160 kg, vai abrir e vai falar que não é, que está impróprio para uso. Tá? Qual que é o outro diferencial da Vixa? Eu botei aqui, né, guardado. Toda a rotulagem referente de como esse cinto foi construído, as NBRs, o CA, tamanho único, né, o material que é de poliéster, um QR Code que é super curioso aqui e validade indeterminada pelo fabricante. Caraca, então seu cinturão não tem validade de 3 ou 5 anos? Não. Vai durar a vida inteira? Talvez. E vai determinar a validade do meu cinturão do tipo paraquedista para NR35 é o aplicativo que ele já acompanha o cinturão de forma gratuita, Mob Inspeção. O que é esse aplicativo? Ele é um aplicativo que você pode baixar gratuitamente no Android. Infelizmente a gente está desenvolvendo ainda para o iOS, que é uma plataforma um pouquinho mais complicada, né? E aí, o checklist que você tem no anexo 1 da NR35, como que estão suas costuras do cinturão? Como que está a parte metálica? Está corrosiva? O indicador de queda foi rompido? Tudo isso que eu iria fazer ali no papel, você faz diretamente no aplicativo. Qual que é a vantagem disso? Não tem extravio de documentação. Se eu tenho várias unidades ali, eu consigo estar filtrando como é a utilização do Thiago referente a esse cinturão. Por quê? Eu consigo filtrar o período que ele utilizou esse cara aqui. E aí ver como é que ele está fazendo o preenchimento. Porque quando eu termino de fazer esse preenchimento conforme o checklist, eu consigo tirar tanto uma foto do equipamento para averiguar como que está a conservação dele, e o Thiago faz uma assinatura digital ali, tá? Como ele tem esse QR Code, pessoal, tem um plus também. Então, esse EPI aqui, eu consigo cadastrar o nome do Thiago, o departamento e a matrícula dele. Ou seja, eu tenho um recurso para quem é de frente da segurança do trabalho incrível, que é o quê? Vamos supor, me dá um cinturão qualquer, por favor. Vamos supor... Qual é o seu nome? Carla. Carla vai realizar o trabalho em altura, tá revoltada lá com o dia, deixou jogado lá e foi almoçar. E aí, chega lá o Thiago, técnico de segurança do trabalho, acabou de entrar, né? Conheceu lá a nova inspeção, poxa, quem que deixou esse cinturão? Ele não tem o QR Code, não estou com o aplicativo, dou um bip lá, ele vai mostrar de quem é que está cadastrado, eu posso atuar a Carla justamente por má conservação do EPI conforme NR6, tá? Então, eu ganho um recurso para estar atuando com o pessoal que está ali na linha de frente, caso tenha uma má conservação, né? E eu posso agir legalmente com isso. Bacana? E aí o que acontece? Vamos supor que o Thiago ele foi desligado da empresa após 3 meses de uso desse cinturão. Posso renomear esse cinturão? Posso. Vai ficar o histórico dos 2 colaboradores? Vai. Bacana? E aí, caso a perícia precise, né, em 2018 foi aprovado legalmente, né, que todo documento digital ele é válido hoje em dia. Tá? Então se o perito mesmo assim não quer ver a forma digital, quiser impressa, você vai ali, abre o aplicativo no computador, imprime ali o período que você quer, o nome do colaborador, sai o relatório ali, pronto. Tá? Então, uma ferramenta aí sensacional. Bacana? Você vai ter um cinturão que tem, né, tamanho único, um aplicativo gratuito, validade determinada, o cinturão tem um acabamento melhor conforme a estrutura do cinto, não comprometendo a saúde do colaborador. E tem um plus também, os cinturões a partir de 2 pontos de conexão, todos os cinturões do Brasil ele é testado parecido com esse teste que a gente faz em altura, tá? Dos torres Talabarte. Então ele tem uma carga de 100 kg, é testado ali a resistência do cinturão. Porém a Vixa, ela manda, né, para um laboratório conforme normas canadenses,
onde a gente testa os nossos cinturões a partir de 2 pontos de conexão, né, de 2 a 5. Eles possuem resistência até 160 kg. Porém, o que a gente tem que analisar? Qual que vai ser o meu elemento que vai estar conjugado com o meu cinturão? É um talabarte, é um trava-quedas, vou realizar um trabalho no tripé com trava-quedas, porque muda muito. Então, o colaborador, até 128 kg, eu fixa garanto que se você utilizar meu talabarte, tanto o Y ou o trava-quedas, eu posso garantir que meu cinturão, junto com o talabarte, vai aguentar 128 kg, por conta do talabarte. Tá? Se for com trava-quedas, 150, e se for com tripé e o trava-quedas, 160. Bacana? Show de bola? Uma pergunta que o pessoal acaba perguntando bastante, né? Que tem um mistério aí. Trabalhador acima de 100 kg pode realizar trabalho à altura? O que vocês acham? Sim ou não? Aê, meu camarada! Fechou. Isso mesmo. Quem vai determinar se o meu colaborador está apto ou não a realizar um trabalho à altura é o médico do trabalho. Através do quê? Cuidado visual, eletrocardiograma, uma baratada de exames aí que o pessoal faz. Bacana? Então, colaborador com mais de 100 quilos, poxa, não tem um cinturão que vai servir. Né? Então você tem 2 opções aí que você pode estar utilizando aí da fixa aí, que vai te atender. Lembrando que não é a massa do colaborador. Vamos supor, eu tenho 100 quilos. A partir do momento que eu visto o cinturão, todos os equipamentos, vou ter mais peso. Então eu tenho que calcular esse peso todo que eu estou vestindo. Bacana? Fechou? Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro referente como vestir o cinto, aplicativo de modo de inspeção, as diferenças? Diga aí. Bacana. Tem problema a parte inferior ali, a fita ficar dobrada? Então. Na hora de vestir? O que a gente tem que se atentar? Quando a gente termina de vestir o cinturão de paraquedista, é importante a gente sempre pedir para o colaborador dar uma olhada para ver se não tem nenhuma fita dobrada. Justamente porque vai incomodar bastante. Tá? Vai estar apertando ali justamente no local que você não consegue desvirar e aí vai incomodar. Então, se você fez o ajuste direitinho ali com a dupla fivela e verificou, ela não vai dobrar em momento nenhum. Tá? Show de bola? Ele tá dobrado ou não? Tá. Tá dobrado? Tá sim. Então desconecta aqui. Obrigado, viu? Você gostou desse reajuste também? Ele é causado assim também. Ele pode ser mais preso. Ele pode ser mais peso. Você quer que seja um pouco mais apertado? Não sei como vai É porque como a gente vai fazer a ascensão e descensão na cadeira com você, não tem problema que ele não vai forçar tanto. Agora se fosse 100, aí eu teria que apertar um pouquinho mais. Você quer fazer... Aí eu te pergunto, você quer fazer a subida com emoção ou sem emoção? Com emoção? Beleza. Eu ia deixar você com um café com leite, mas você quer com emoção? Vai demonstrar depois dessa montada. Tá seguro, mas aquele velho está bem fácil. Bacana? Só um minutinho, isso aí não tá lá. Pessoal,
Todo mundo sabe o que são esses dois seres aqui? Quem pode me dizer? O talabarte duplo e esse aqui? É o simples. Posso usar os dois para retenção de queda em altura? Não? Vai para limitar o funcionamento. Isso, maravilha. Vamos lá. Na verdade, vamos fazer a parte prática, depois eu entro com a técnica. Melhor, para explicar. Então, o que tem ali atrás? Né? Vou explicar aqui porque senão ele fica ruim por conta dos carros passando. A gente vai ter uma simulação de como é feito o estouro do talabarte, que nem eu mencionei para vocês. Então eu tenho um pé direito ali de 3 metros de altura, uma massa com 4 anilhas de 25 kg, totalizando 100 kg, né, como se fosse um trabalhador, ancorado num fator de queda igual a 1, que está ali na linha do peito ou do ombro. Tá? O que a gente vai fazer? Vai soltar esse peso com um absorvedor de energia, vai ver ele entrando em ação ali, descosturando ali o ABS ali que tem as costuras. Bacana? Alguém aqui já viu um absorvedor de energia aberto? Não? Já viu? Pancada, né? Tá? Então, para quem não teve a oportunidade, graças a Deus que a gente não venceu nenhum colaborador ali sofrendo uma queda em altura, que é perigoso, tá? Mas, e aí a gente vai matar a curiosidade ali. Bacana? Vou pedir então para vocês virem aqui na traseira da unidade móvel, por favor. Beleza? Pode ir lá prestigiar, Thiago, depois de filmar, beleza? Obrigado. Não. Então, vou soltar a corda aqui e aí a gente vai conseguir ver as costuras abrindo, tá? Depois nós vamos colocar o talabarte para a gente ter a medição aí de como seria o colaborador ancorado visualmente, né? Que mais ou menos aqui estaria, o talabarte aqui estaria no dorsal, né? E quanto que iria abrir ali os 30 centímetros, que faz uma baita diferença, tá? Quem quiser filmar, tiver com o celular, procura o modo câmera lenta, que fica um vídeo show de bola, tá? Justamente que a gente consegue ver as costuras abrindo lentamente e freando ali o peso, tá? E aí depois, pessoal, a gente tem uma balança ali que vai converter essa carga de ruptura de queda do colaborador. O que significa isso? O colaborador tem 100 kg. Quanto de impacto ele iria sofrer ali nessa queda de altura de 3 metros de altura? Então aqui vai estar mostrando, tá? Aí, vou botar a câmera lenta. Tá bom. Sim, Não, pode ficar tranquilo sim. que eu aviso quando começar a gravar, senão vai ficar uns 30 minutos aí. Tá? Todo mundo aí na câmera lenta? Show de bola. Pera aí, pode ir? Então vamos lá, contagem regressiva, hein? No 3, todo mundo. 1, 2, 3! Ó, quem quiser vir mais próximo, passar a mão aqui nas costuras, pode ver que tá bem quente, tá? Pode vir mesmo. Passa agora. Tá? Justamente por conta da força mecânica, tá? Então, pessoal, eu vou pedir desculpas, mas a balança falhou, tá? O que acontece? Eu reiniciei a balança, mas ela tá com problema, eu tenho que verificar com o pessoal lá de São Paulo. A carga que sai aqui, ó, de força, é equivalente entre 160 a mais ou menos 202 kg força dos outros testes que a gente já fez, tá? Isso é pra gente ver a importância do absorvedor de energia, tá? O que a NR35 fala? O absorvedor de energia, ele não pode passar uma carga de ruptura maior de 6 kN. Né? Calculando isso, 612 kg força ali de impacto. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é mostrando quanto o colaborador recebeu ali de impacto, tá? Com o absorvedor de energia. Se fosse 100, seria pegar o valor de 160 a 200 kg e multiplicar por 3. Então podendo chegar aí até 600 kg sem absorvedor de energia. Isso na situação de fator de queda igual a 1. Que eu abri apenas 30 centímetros no ABS, tá? Se fosse num fator de queda igual a 2, que é o mais perigoso para realizar trabalho em altura, eu estou ancorado abaixo dos pés, meu colaborador
ele iria ter 1 metro de fita aberto. Essa carga aqui chegaria entre 500 a 600 limite conforme a norma. E se fosse sem o ABS, né, o colaborador poderia ter uma pancada de 1,5 toneladas ou 1,6 toneladas. Tá? Então é uma pancada muito forte. O absorvedor de energia ele foi imputado ali dentro da NR35, na portaria 1113, justamente porque o pessoal que tinha retenção de queda, antes de chegar ao resgate já tinha óbito. Tá? Então uma pancada ali forte ali, né? E graças a Deus tem essa tecnologia. Agora eu vou pedir pra gente voltar aqui, pra ficar melhor pra gente conversar, por favor. Lázaro João. Chuto do que burrinho. Não. Maravilha. Cadê o Thiago? Thiago! Ô meu camarada, liga aí que você é meu protagonista aqui hoje. Bom, vamos lá. Então, a gente viu ali como que funciona esse carinha aqui a abrir. Agora eu vou passar algumas instruções. O que a gente não pode fazer com o talabarte, tá? Que acontece muito. Uma, eu não posso retirar esse lacre aqui, justamente porque eu vou estar desvinculando o meu material e aí eu tenho que fazer o descarte dele, porque ele vai estar protegendo as costuras e o rótulo do fabricante. Outra coisa, fiz lá tudo bonitinho, análise de risco, permissão de trabalho em altura, liberei o Thiago para fazer trabalho em altura. Thiago, você precisa fazer um trabalho lá naquela porta lá, vai lá para mim, por favor. Pode ir. Eu tive uma limitação de acesso. E aí, o que acontece? A gente é brasileiro, a gente sempre dá um jeitinho, né? Aí o que o Thiago falou? Olhou pro lado, saiu fora. Tem que fazer o trabalho. Aí fez isso aqui, ó. Vai lá, Thiago, agora. Pode fazer esse daqui, pessoal? De forma alguma, eu vou estar eliminando justamente o ABS ali que está me protegendo numa queda. Tá? Show de bola, pode ir lá. Daqui a pouco eu te chamo. Pode ir lá. Obrigado. Outra coisa. O Thiago tá lá realizando trabalho em altura. Desculpa, tá, Thiago? Eu sei que você não faz isso, tá? É só um exemplo. E aí, o Thiago esqueceu o martelo na hora que ele tá lá em altura e tá com preguiça de descer. Ou a carga. Aí, olha lá a estrutura metálica, né, que é resistente e usa como martelo. Não posso, tá? Eu vou estar retirando justamente a resistência do meu mosquetão e pode comprometer ali a minha queda em altura. Outra coisa. Sistema semi-aberto, pessoal, ele jamais pode ficar aberto dessa forma aqui, tá? Justamente porque se o colaborador ele tem uma queda em altura, vai abrir essa perninha aqui e não vai nem entrar em ação o absorvedor de energia, tá? Então, o sistema semi-aberto tem que estar sempre com o sistema fechado. Então ele tem que estar dessa forma aqui, ó. Tá? Bacana? Outra coisa que acontece bastante, o colaborador ele precisa fazer um alçamento ali, só que o mosquetão é pequeno, vai ficar aberto, aí o cara vai lá e dá outro jeitinho. Faz isso aqui, ó. Né? Posso fazer isso daqui, pessoal? De forma alguma, mesma coisa, sistema semi-aberto com semi-aberto, vai abrir. Bacana? O cara tem que fazer o quê? Colocar uma fita de ancoragem, coloca ali o mosquetão, conectou, acabou, resolveu. Simples. Bacana? Outra coisa, como teve atualização desse talabarte do outro, né, que o nosso amigo ali comentou com a gente, isso daqui é para uma restrição de movimentação. Então, eu vou garantir que no colaborador não chegue até ali na porta, tá? Porque se ele tiver o risco de passar da porta, ele pode ter uma retenção de queda. Então esse cara aqui eu não posso usar, só para limitação de acesso. Exceto uma única condição que eu posso utilizar para retenção de queda, que é qual? Se tiver abaixo de 90 centímetros eu posso usar esse talabarte, tá? Isso é enorme, pode ser utilizado. Mas a gente não recomenda que o pessoal acaba, né, trocando informação e aí acaba usando esse cara aqui e aí é BO, tá? E aí, como teve atualização do absorvedor de energia, esse cara aqui que estica, esses dois mosquetões, o que eu tenho que me atentar? Fator de queda e zona livre de queda. O que é fator de queda? Fator de queda é a altura da minha queda dividido pelo tamanho do meu talabarte, tá? Então, eu vou ter três situações. Menor que 1 ou 0, que vai estar ancorado sempre acima da cabeça, né? Ou a linha de vida, ou olhar estrutural.
igual a 1, que vai estar na altura do ombro ou do peitoral, e igual a 2, que vai estar conectado abaixo dos pés. Tá? O que eu tenho que me atentar? O melhor fator de queda para realizar trabalho à altura é em cima da cabeça. Justamente porque que esse cara tem esse elástico. É a folga do talabarte. Então, ele tem 30 centímetros aqui que ele vai esticar. O que vai acontecer? O trabalhador está ali acima, ele não vai ter força suficiente, ele não vai passar de 160 kg para abrir o absorvedor de energia. Então, o colaborador, se ele tem uma retenção de queda no fator de queda igual a 0, não vai abrir o absorvedor de energia igual a gente viu. Agora, se ele estiver ancorado no nível do peito ou abaixo dos pés, aí vai abrir 30 ou 1 metro de ABS, que a gente tem que se atentar com a minha zona livre de queda. O que significa isso daqui? Todo fabricante é obrigado a informar isso daqui e deixar mastigado para o colaborador final. Tá? Então eu, Vixa, falo que no meu talabarte, né, você só pode utilizar acima de 4,90 se você for trabalhar no fator de queda 1 ou 2. Eu só posso utilizar esse cara abaixo de 4,90 na hipótese de ser ancorado acima da cabeça, que é no fator de queda 0, que ele não tem força para abrir o ABS. Bacana? É importante essa informação, tá, pessoal? Pô, mas o meu colaborador tá abaixo de 4,90 e tá um pouquinho abaixo da cabeça. Tá aqui, ó, não tá na altura do peito. É fator de queda 1. O que você me recomenda então, já que eu não posso usar esse cara aqui? A gente vai ter a solução, então tá lá abaixo. Retrátil, tá? Então eu tenho 2,10 metros de cinta. Segura aqui pra mim, por favor. Consigo fazer a movimentação. Segura aqui. Puxa lá. Eu consigo ter 2 metros de fita de cada lado. Eu consigo ter uma movimentação maior. O meu trabalhador, ele, entre aspas, vai estar sempre trabalhando no fator de queda 0, porque se acontecer uma queda, dá uma puxada, Thiago. Não, vontade, cara. Ele vai travar. Tá? Então vai ter ali mais ou menos 10 centímetros ali que ele vai abrir de fita. Pode puxar. Bacana? O que é legal isso daqui, pessoal? Pode soltar. O que é bacana isso daqui? O pessoal que trabalha principalmente com andaime gosta muito justamente por conta desses 4,20 que você ganha de fita, né? Então você ganha mais mobilidade para realizar trabalho à altura. Eu não estou utilizando o Y, por quê? Eu tenho 3 metros de altura, é super pequeno, mas eu vou abrir o ABS em 1 metro, cara, quando eu for cair aqui, né? Então eu estou no fator de queda 2, que eu estou ancorado abaixo dos pés. Se acontecer do guarda-corpo não me proteger e eu cair, eu vou bater os membros inferiores no chão com tudo, tá? Desse cara aqui ele vai travar na hora. Bacana? E aí a outra solução que não é esse cara aqui, a gente usa a queda de trás. Fechou? Entendido, pessoal? Ficou claro? Mesmo? Mano. Sobre esse equipamento aí, questão de manutenção em relação a quantas vezes trava na minha utilização. Caiu uma vez, duas, precisa fazer alguma revisão. É igual trava-quedas, né? O trava-quedas é bacana você enviar todo ano. Mas aí teve uma queda, continua usando. Continua utilizando. 10 Se você quedas. fazer o teste lá e ele travar Tá normalmente. travando, continua usando. Joia. Só se você ver que ele tá ali anormal mesmo, aí você manda, dá um contato lá pra gente, que a gente tem uma empresa especializada lá em Guarulhos, em São Paulo, que a gente faz. Dependendo da quantidade de talabarte com trava-quedas que você possui, a gente consegue deslocar um técnico justamente para fazer a manutenção da sua empresa. Tá? Esqueci teu nome. Vinícius. Vinícius. Você falou aí do talabarte retrátil, né? Que ele vai até 2 metros. 2,10 de 2,10. Minha questão é, ele tá lá, o trabalhador tá trabalhando no balancê, no andame fachadeiro, no andame suspenso, e ele tá lá com 2,10 esticado. De repente, sofre uma queda. Eu sei que ele vai travar imediatamente, mas aí, como é que Se fica ele não tiver na vertical. o fator de queda, ele vai sofrer um pêndulo muito grande aí, né? A única desvantagem desse equipamento é justamente essa questão do pêndulo. Pêndulo eu vou ter no trabalho à altura, só se ele estiver trabalhando ali no tripé. Senão eu vou ter pêndulo em qualquer hora. Só que o problema justamente desse cara aqui é se ele deixar 4,10 aberto lá e vai ter um pêndulo. Depende da situação. Se for nesse caso aqui, é que não tem como instalar um trava-quedas, né? Aí, no caso, pra mim, é esse daqui mesmo que é a única alternativa. Mas no caso seria melhor no trava-quedas. Vai dar ali vertical, segura ali 100%. Bacana? Alguma dúvida, pessoal? Tá todo mundo afiado aqui?
Vamos ver. Tá lá abaixo. Posso usar esse cara aqui abaixo da minha ZLQ? Sim ou não? Não? Nenhuma hipótese? Exatamente. Se ele estiver ancorado acima da cabeça. Tá? Senão, acontece aquilo ali. Agora, eu vou mostrar para vocês ali a diferença do calabarte explorado, né, a altura dele, e normal ali, só para vocês terem uma noção de como seria. Tá? E aí eu vou pegar ali a fita e a gente vai medir quantos centímetros realmente abriu. Se eu não estou mentindo que é 30 centímetros. Tá? Às vezes dá um pouquinho menos, ou no máximo 35. E aí a gente tem um sistema ali chamado 5 para 1. Não, antes de entrar no 5 para 1, melhor. Todo mundo conhece aqui o efeito cadeira inerte na retenção de queda? Síndrome da cadeira inerte. Bacana. É o que? Tive a retenção de queda, pessoal do resgate, ou então não tem uma equipe de resgate preparada da empresa, ou então não tem equipamentos para resgate. Demorou ali para realizar o resgate meu. Né? O que acontece? Tem estudos que quando o colaborador está mais de 8 minutos exposto ali numa retenção de queda, as fitas aqui começam a apertar, tá? E eu não tenho circulação de sangue nos meus membros inferiores. Ou seja, meu trabalhador ele pode desenvolver uma trombose, ou pior ainda, dependendo de quantos milênios lá o cara ficar esperando lá o resgate chegar, ele pode até ter as pernas amputadas por falta de circulação de sangue, tá? É muito importante isso. O que a Vixa desenvolveu? Justamente uma fita antitrauma. Então eu uso uma fita em cada lado aqui, tá? Ela tem dupla fivela aqui. E aí eu vou regular conforme a minha altura. Estou na retenção de queda. Coloquei lá, pisei, vou aliviar a folga para ter circulação de sangue. O que é bacana? É um acessório super custo-benefício, de verdade, tá? E é um acessório que ele não possui CA. Ou seja, ele pode estar vinculado a qualquer cinturão de marca do mercado aí. Não precisa ser da Vixa. Ele é a parte do cinto. Isso, ele é um acessório à parte do cinto. Tá? E aí você pode vincular qualquer outro de outra marca aí. Bacana? Tá tirando aqui para vocês darem uma olhadinha. E aí, pessoal, agora a gente vai apresentar a parte de resgate nosso. Né? Como eu comecei a falar e parei, a gente tem o nosso sistema que é o 5 para 1 ali atrás, que é o azulzinho com corda. Ele é um sistema para resgate. Qual que é a função dele? O sistema 5 para 1, ele é um sistema que ele já vem pronto, você tirou da mochila, conectou no olhar, ele está pronto. É só você regular ali a altura que você quer realizar o resgate do colaborador. Então ele vai ter 5 roldanas, né? Por isso que ele chama 5 para 1, e vai estar reduzindo o peso do colaborador em 5 vezes. Então o peso que eu tenho ali de 100 kg, a força que eu vou exercer ali puxando é equivalente a 20 a 25 kg a força. Tá? E aí eu tenho, ele acompanha a bolsa da Vixa, o sistema que já vem pronto de pré-engenharia, tá? E eu tenho um plus que eu vou conseguir fazer ascensão, descensão do colaborador e até 10 metros de corda, bacana? Bem 60 metros de corda, mas como ele passa 5 vezes enrolando para reduzir o peso, aí ele consegue fazer um resgate até 10 metros, tá? Vou pedir agora para vocês virem aqui, para a gente voltar, por favor. Vamos lá, de volta. Ali. Obrigado. Não tem mais muito ali, né? Vai que tá bom. Pode ser tudo. Ó, isso é uma abertura de 32 centímetros. Pra quem tem curiosidade aí, ó. Parou? Ainda tem mais um restante da